Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Rosângela, eu vou ser a professora de cálculos e estatísticas de vocês daqui até o final do semestre, tá? A gente vai ter nosso primeiro contato aqui na plataforma virtual que é o Teams, e se as aulas voltarem até o final do semestre a serem presenciais, é comigo que vocês vão se encontrar em sala de aula. Então, vamos começar. Na primeira quinzena de aula, a gente vai ter uma introdução à estatística. Eu sei que vocês já viram isso, que eu vi lá nas aulas que vocês tiveram. No entanto, não fui eu que dei, e nesse começo mesmo, até porque vocês ficaram um tempo parados, a gente vai fazer uma revisão do que vocês já viram. Então, no meu caso, só não estou chamando de revisão propriamente, porque não fui eu quem deu essa matéria para vocês. Então, eu vou dar uma introdução à estatística bem resumida, tá? E depois a gente vai ver as fases do método estatístico e a gente vai fazer algumas atividades sobre isso. Então, é isso que a gente vai fazer agora nesses primeiros dias de aula que a gente vai ter aqui na plataforma. Até porque também a gente precisa de uma adequação à plataforma, tanto vocês à plataforma, como eu com vocês, porque é a primeira vez que eu trabalho no Microsoft Teams, tá bom? E aí, qualquer dúvida que vocês forem tendo, vocês vão me mandando lá no fórum, lá no chat, tá bom? Eu vou respondendo conforme eu vou podendo e a gente vai participando lá, ok? Bom, a bibliografia que eu vou usar com vocês, basicamente são esses dois livros. Esse daqui de baixo, o Dante, ele já estava na ementa de vocês, tá? É o livro do terceiro ano do ensino médio. No capítulo 2 dele, ele fala sobre estatística, né? Ele é todo sobre estatística. No entanto, nem tudo que tem na ementa de vocês tem nesse livro. Então, eu vou usar esse daqui também, que ele chama Estatística Fácil, que é do Arnaldo Antônio Crespo. E ele é muito bom, ele vai cobrir todas as partes que a gente não tem e ele é bem didático. Então, se vocês quiserem procurar por esses livros, fiquem à vontade. Mas eu já digo de antemão, não precisa se preocupar. Por exemplo, esse você provavelmente vão ter mais acesso, que tem lá na escola. Esse daqui eu não consegui ver se tem, porque né, eu estou sem acesso lá às coisas da escola. Mas tudo que vocês forem ter de matéria, eu vou anexar lá no Teams também para vocês em PDF, tá? Então, tudo, inclusive o que eu vou dar aqui, não esses slides, porque eles estão bem resumidos, mas a matéria em si, toda descrita, vai estar lá na plataforma para vocês, tá bom? Então, podem ficar tranquilos em relação a isso. Tanto aqui no virtual como no presencial também. Eu sempre mando os PDFs com todas as informações. Ok? Então, vamos lá começar a nossa aula. Primeiro, eu vou dar mais um panorama histórico do que é a estatística. Assim como a matemática, que começou lá nos primórdios da humanidade, a estatística em si também, né? As duas elas têm uma origem, digamos, um pouco semelhante, porque elas vão nascendo através das necessidades que a gente tem. Na antiguidade, vários povos eles faziam já o registro do número de habitantes, de nascimentos, de óbitos, faziam estimativas em relação aos bens que eles possuíam, tanto individualmente como em comunidade, cobravam impostos, eles faziam algumas pesquisas quantitativas. Eu vou falar pesquisas, tá? Não era exatamente, não era esse termo que eles usavam, mas vou já chamar como pesquisas quantitativas, usando métodos que são parecidos com o que a gente usa hoje, que a gente chamaria de métodos estatísticos, né? Na Idade Média, eles já colhiam algumas informações com o objetivo de tributar as pessoas, finalidades tributárias e finalidades bélicas também. Já no século XVI, foi quando surgiu as primeiras análises de alguns fatos sociais, como batizados, casamentos, funerais, que são, digamos, acontecimentos que a gente tem normalmente, não só naquela época, mas hoje também, né? E aí a gente teve as primeiras tabelas e os primeiros números relativos a isso. Digamos aqui, quando a gente chega aqui no século XVI, a gente tem uma formalizaçãozinha maior do que a gente tinha antes, né? A gente já tem algo ligado a fatos sociais, coisas que a gente faz hoje também, né? E no século XVIII, esse cara aqui, que é o Godofredo Aschenwald, ele batizou essa ciência, esse método, de estatística. E aí ele determinou qual era o objetivo da estatística e também a sua relação com as outras ciências. Atualmente, a gente tem algo bem mais completo. A gente tem tabelas que trazem várias informações, a gente tem as representações gráficas dessas tabelas, a gente tem gráfico de linha, gráfico de barra, gráfico de pizza, tudo para ajudar a gente a interpretar as informações de forma correta e mais objetiva também. E a estatística, ela deixou de passar daquela coisa de ser só
catalogação de dados, de números só, e passou a se tornar um estudo mesmo, de como ter conclusões sobre o todo, que seria sobre a população, utilizando só uma parte desse todo, que são as amostras. Essa parte de população e amostra a gente vai ver mais pra frente, com vocês também, mas basicamente a gente pega uma parte da população, faz uma pesquisa com ela, aplica o método estatístico e chega a uma conclusão sobre o todo. Tá bom? Agora vamos aqui à definição de estatística. Eu quis colocar a definição inteira aqui nesse slide para vocês verem. A estatística é um ramo da matemática aplicada que está interessada nos métodos científicos para coleta, organização, resumo, apresentação e análise de dados, bem como, a partir dos dados obtidos, inferir conclusões válidas e na tomada de decisões razoáveis baseadas em tais análises. A estatística ela é um ramo muito importante da matemática aplicada e a gente usa em muita coisa. Quando a gente fala em estatística, na verdade, a gente lembra de várias coisas, de vários dados que às vezes a gente vê na mídia e em artigos, em revistas. Muita coisa se fala em média, em probabilidades, e tudo isso é estatística. Ali existe coleta de dados, ali existe todo um estudo para dar aqueles resultados que a gente vê. Então a estatística, ela está, como a matemática, ela está em muita coisa. Não vou falar em tudo, mas ela está presente em muita coisa, e principalmente nesses estudos que a gente faz para levantar conclusões. Muitos dos estudos que a gente tem, a gente precisa da estatística para ter aquela conclusão final. Desde ter uma média até a análise para ver se aquele conjunto de dados que eu estou usando para fazer aquela pesquisa ele é válido ou não. Então, existe muita coisa dentro da estatística legal e útil para a vida da gente. Tá? E a gente vai estudando essas coisas, esses métodos todos, esses cálculos, todos não, né? Porque a gente só tem o semestre, mas a gente vai estudar muita coisa para ajudar nisso. E aí, a gente tem que a estatística ela é dividida basicamente nessas duas partes aqui, ó, a estatística descritiva e essa estatística indutiva ou inferencial. A estatística descritiva, ela é uma parte mais, digamos que ela resume e descreve os dados. É uma parte que eu vou chamar mais de organizacional. Essa é a parte que a gente faz a coleta, a organização e a descrição dos dados, que é a primeira parte que a gente vai estudar aqui, nesse curso. Tá? Então, toda a parte de coleta, daquela parte lá das fases do método estatístico que a gente vai ver, ela está encaixada aí nessa estatística descritiva. Porém, depois que a gente coleta todos os dados, trata, organiza, descreve, a gente vem para essa segunda parte aqui, que é a estatística indutiva ou inferencial, que é a parte que analisa e interpreta os resultados que a gente teve. Essa parte de interpretação e os métodos que a gente usa para fazer isso, existem inúmeros testes e métodos estatísticos para isso. Então, essas duas partes aqui, a gente pode dizer que elas se complementam, né? A descritiva coleta os dados que a gente precisa e a indutiva interpreta as informações. Isso dizendo bem de forma resumida. E, por fim, isso tudo resulta na pesquisa que a gente faz. A pesquisa, ela é bastante comum em várias atividades que a gente faz e coisas bem cotidianas. Como, por exemplo, vou dar uma série de exemplos aqui para vocês. Uma é a pesquisa de mercado, porque muitas indústrias costumam realizar pesquisa para ver entre os consumidores, antes de lançar um determinado produto, para ver qual é o perfil deles e aquele produto vai ter saída. A gente tem as pesquisas eleitorais, que a gente vê direto, né? Que elas fornecem informações para que os candidatos possam direcionar melhor a sua campanha, ver o que as pessoas querem ou precisam, isso vai depender do local e da população em si. Também tem pesquisa de desempenho de atletas, para ver como eles se comportam em uma partida, para ver que tipo de treino eles precisam para desenvolver melhor. A gente tem que as emissoras de TV, que elas fazem pesquisas também para mostrar a preferência dos espectadores para sua programação, dependendo do horário e tudo mais do dia da semana. Então, essa relação de pesquisa ela envolve várias etapas, como a escolha de amostra, a coleta, a organização dos dados e, por fim, a interpretação desses dados. E é importante que vocês tirem dúvidas comigo, tá? Porque isso vai fazer com que vocês evoluam na matéria e entendam tudo. Então, não precisa ficar com vergonha ou com medo de nada, tá? É só me perguntar. E é só. Obrigada, pessoal.